Hoje nós estamos aqui com a Michelle Moisés, psicóloga clínica dedicada aos estudos na área da psicologia cognitivo-comportamental e principalmente dedicada ao suporte de pessoas adultas que apresentam algum tipo de comportamento alimentar transtornado ou um comportamento perturbado, algo, ou transtornos alimentares de fato. Mas Michelle vai saber falar melhor sobre o trabalho dela e eu sinto que esse encontro vai ser muito esclarecedor, vai nos ajudar a saber mais a respeito do que é preocupante, porque todos os dias os alimentos estão à nossa mesa, estão disponíveis, e por que será? Às vezes é tão difícil lidar com a presença do alimento, ou às vezes evitar, às vezes controlar o impulso, e tantos comportamentos, né, tantas dúvidas e às vezes sofrimento, principalmente quando nós falamos do autismo. A seletividade alimentar deixa os pais muito angustiados, mas nós vamos conversar também sobre outros aspectos, porque nem sempre é uma seletividade. Os pais às vezes me contam, por exemplo, Michele, que a criança chega em casa, às vezes da escola, está estressada e não participa das refeições. E aí, Uhum, às vezes é uma análise, né, que nós vamos fazer do ABC, do que antecede, porque sabemos que o estresse é anorexígeno e nem uhum. sempre trata-se de um transtorno. Então vai ser excelente ouvi-la e eu gostaria que você começasse então contando um pouquinho sobre o que motivou você a oferecer esse suporte tão bonito, tão importante, e hoje em dia nós sabemos que existem recursos realmente eficazes, como a Associação Americana de Psiquiatria, né, disponibiliza e oferece diretrizes. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com você, com a sua comunidade, né? E eu sinto que ter um espaço aberto para conversarmos sobre determinados assuntos que, por mais que sejam comuns ou que pareçam comuns, né? Como você disse, lidar com a alimentação, que é algo que estamos diante dela por vários momentos do dia, né? Hum. E ainda assim, para algumas pessoas, pode ser algo desafiador. Então, esse espaço aberto, para essa conversa, para a informação, ele é sempre importante e relevante e espero contribuir com a comunidade. Hum, Tenho certeza disso, já está contribuindo e muito obrigada pela presença mais uma vez. Michele, então, já que nós estamos falando sobre padrão de comportamento e assim como acordar, né, e dormir. Entre o acordar e dormir, por exemplo, temos o café da manhã, ou o almoço, um lanche, a criança se prepara, o adulto também tem a sua rotina, e às vezes nós sabemos que, por um motivo ou por outro, nós pulamos uma refeição, ou às vezes não temos tanto apetite, tem um pouquinho de ansiedade, no caso das mulheres, a TPM, e aí tem mais vontade de comer chocolate. E isso não seria algo classificado como um transtorno, algo prejudicial ou preocupante. Quando passa a ser algo que merece atenção? Eu sinto que a comida, quando ela é colocada como um componente onde ela ocupa muito espaço mental, ela já passa a ser observada como uma característica meio que desfuncional. E aí eu sempre gosto de pensar nessa divisão, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, só transtornos alimentares, e eu gosto já de pensar no comportamento alimentar, porque todos nós temos uma forma, todos nós temos um ideal de comportamento alimentar e pode ser diferente. Inclusive, nós mesmos, as mesmas pessoas, podemos ter comportamentos diferentes a depender do grupo de pessoas em que estamos, Da né? Então, tudo cultura. isso, exato, tudo isso também diferencia. E aí eu observo que quando o alimento ou ele tem uma atenção muito fora daquele contexto,
Vou te dar dois exemplos. A pessoa que iniciou ali uma programação alimentar e ela tende a ter uma alimentação mais emocionada, né? Ou seja, ela Hum, usa o recurso alimentar para se regular emocionalmente. Então ela toma o café já pensando no que ela vai comer de lanche da manhã. Aí o lanche da manhã ela já está pensando no lanche da tarde. E aí o pensamento dela é extremamente perseverativo no que ela vai comer, naquele volume, e ela não se sacia naquele momento. Ou então há um outro grupo de pessoas também que, na verdade, se esquecerá do alimento. Então tem isso também. Ou vai tentar se esquecer, porque para aquele grupo de pessoas pode ser que é tão prazeroso o alimento que para ele o ideal é não se submeter àquele tipo de prazer. Então, para algumas pessoas, se utiliza até como um ato assim punitivo. Então uhum, é bom observar qual é a característica de cada indivíduo, né? E qual é o valor do alimento para cada indivíduo. Mas quando esse pensamento ele fica muito voltado em ou eu vou comer ou eu não vou comer, e está muito autocentrado na alimentação e no que aquela comida pode fazer com ela, no caso de emagrecer ou engordar, né? uhum, Vale a pena já começar a acompanhar, a intervir. A gente não precisa esperar que tenha ali um diagnóstico clínico de transtorno alimentar para começar uma intervenção. O ideal, inclusive, é já fazer isso antes. pois é. O problema é que nós sabemos que, embora seja um hábito, esteja na nossa rotina, na nossa cultura, a alimentação, inclusive a culinária de cada país é muito atrativa, muitas vezes um valor daquela Uhum, população, embora a comida esteja tão disponível, às vezes esse comportamento diferente, ele causa muita culpa e muita vergonha. Então, nem sempre uhum, a pessoa admite para si mesma, né? E por isso, talvez não procure o psicólogo. Então, o que nós podemos observar? Quais são os sinais de alerta, por exemplo, para as pessoas que estão à volta de alguém que tem um comportamento diferente? Como pode ajudar? E quando a pessoa chega ao seu consultório, como você aborda esse tema sem ampliar, sem pesar essa carga de uhum. culpa ou vergonha? Sim, sim, é importante, né? Olha que interessante, a carga de culpa e a carga de vergonha. Normalmente as pessoas elas tendem a caminhar por seguir uma sequência. Ou a pessoa vai primeiro numa tentativa de fazer uma atividade física que é extremamente funcional. E aí Hum, ela começa e vai para uma nutricionista para poder, né, ampliar então a forma como ela vai conquistar o resultado que ela almejou. Então, quando a pessoa chega no consultório, existe já uma tendência de um acúmulo de tentativas, ou isoladas, a pessoa uhum, sozinha tentando fazer algo da cabeça dela, e veja bem, eu não penso que isso é algo ruim, porque isso uhum, faz parte do nosso autoconhecimento. Então, se eu sei autonomia. aquilo, exato, exato. Então, como você disse, às vezes a pessoa ela tem o hábito de comer, né? Tem gente que come ali café da manhã, almoço e jantar. Já tem pessoas que, Ótimo. devido à rotina dela, ela tem uma necessidade diferente. Então, para isso existe o autoconhecimento e é extremamente válido que a pessoa se compreenda, né? Nossa, isso aqui foi interessante, isso daqui já não foi. O que eu vejo como algo que começa a ser disfuncional é o excesso de tentativas e, curiosamente, voltadas sempre no mesmo ciclo. Então, Uhum, existe um padrão, né? Eu vou citar aqui o comer emocional, porque ele tende a ser algo onde há mais procura, né? Embora, quando nós estamos pensando em autismo, né? Em mulheres autistas, em autistas, existe sim uma prevalência maior, já
na literatura, onde há pessoas com os sintomas mais da anorexia, né? O Então, nós TARI, que é temos bastante prevalente. também. E aí temos esses pontos. Em consultório, tende-se a chegar mais para a busca de acompanhamento essa pessoa com uma alimentação mais emocional, né? Onde ela já percebe que o alimento para ela está entrando como um recurso de manejo de emoções. Hum, E essa pessoa, ela tem um ciclo muito interessante. Ela tende a ter hum, um momento onde ela se sente altamente motivada a buscar um resultado, ela se envolve muito nesse processo que tendenciosamente é extremamente restritivo, ao ponto hum, que ela não consegue fazer manutenção daquele nível de restrição, e então ela volta ao ciclo anterior e ela passa por hum, esse processo. Então, hum, tende a ser dessa forma. Ela não, é como se a pessoa não conseguisse visualizar que ela pode, é, ter mais maleabilidade em alguns momentos e que isso é natural e que em algum momento hum, ela vai comer de uma maneira diferente, como um evento de família, e depois ela vai voltar à rotina. Mas às vezes o insight da pessoa ele não consegue absorver isso. Se ela comeu uma coisa fora do padrão, então ela vai tender a se comer várias culpa. coisas Ah, fora desse padrão antes de voltar para o rigor. entendi. Pois é, o DSM até cita esse padrão de tudo ou nada, nós percebemos como distorção cognitiva, pensamento dicotômico, e o DSM Uhum. também cita as dietas da moda, que É verdade. podem aparecer e entram no nosso repertório, na nossa lista de diagnósticos diferenciais do que nós precisamos Uhum. pensar caso a pessoa procure. Agora, nem sempre a pessoa procura por isso, porque nem sempre a pessoa informa na primeira consulta que ela tem dificuldade na alimentação. E aí você Uhum. citou algumas características ou alguns desconfortos que podem surgir, então para o psicólogo que recebe uma pessoa que pode estar vulnerável a um transtorno alimentar ou a um comer transtornado, assim, Uhum. então que nós precisamos ter atenção, que pode estar por baixo dessas queixas ou dessas demandas mais superficiais. Uhum. Bom, níveis de ansiedade realmente é um olhar que nós precisamos ter mais atenção, né? Porque a ansiedade, ela será sentida, é saudável que tenhamos um nível de ansiedade. No entanto, observar como a pessoa está é, manejando a ansiedade dela, como ela Uhum, comunica isso, né? E assim, eu sinto que as pessoas, no caso da alimentação, ela tende a sinalizar de algumas formas, alguns pontos, no sentido de que, ah, pensando num aspecto mesmo da própria autoestima da pessoa, ela sinaliza no sentido de que ela gostaria de ser promovida e de repente ela não é porque ela não está se sentindo bem com o corpo, ou ela mesma tem esse julgamento e ela sente que se ela melhorasse esse aspecto, ela seria melhor vista. Então, uhum, ela não está falando de comida, mas ela está vinculando que se ela emagrecesse, por exemplo, ela seria vista diferente. E aí hum, nós podemos caminhar, né, destrinchar com esse paciente como que é, então, essa noção de valor para ela em relação a isso, a essa imagem, né? Aparece muito como a própria imagem corporal mesmo que a pessoa tem. E normalmente é o primeiro desconforto. Então, a pessoa ela tem um desconforto consigo mesma, ou ao vestir uma roupa, ou uma dificuldade em comprar algo novo para si. Ela começa a ter um certo desconforto com, vamos colocar assim, com a própria aparência. E aí, quando nós vamos trabalhando esse aspecto da aparência, dessa imagem corporal, aí nós chegamos também.
nessa forma de se alimentar. Uhum. É interessante você falar isso, porque como os seus pacientes já sabem que você, né, a sua comunidade já sabe que você se dedica aos estudos dos transtornos alimentares, então eu percebo que as suas demandas elas já são bem pontuais. Seus pacientes eles já chegam educados. E Sim. na minha experiência clínica é um pouco diferente, porque o que eu estava dizendo a você, da vergonha, às vezes da culpa, ou às Uhum, vezes da inconsciência mesmo, quando a pessoa autista tem alexitimia, ou às vezes tem baixa interocepção, ela simplesmente não sabe que ela deixa de se alimentar, que ela deixa de ir ao toalete, ela só sabe, por exemplo, que está ansiosa, ou que uhum, chega, né, na ponta do iceberg o perfeccionismo, às vezes é um perfeccionismo clínico mesmo, altíssima uhum, conscienciosidade. Então, o que está à frente de tudo, o autodirecionamento dela é guiado por entrega, por uhum, excelência, pelo uhum, trabalho, por estar bem nas situações em que, seja escola, faculdade, em outros ambientes, então muito minuciosa, acaba não se lembrando da alimentação. Então, essa investigação ela acaba, né, quando nós estamos ouvindo a paciente contar sobre a sua rotina e que detectamos as alterações na alimentação, ou então o cônjuge, a família, fala, olha, não posso cozinhar feijão, porque tem que abrir todas as janelas, a pessoa fica muito incomodada, batata barona em pensar, uhum, ou às vezes o lanche chega em casa intacto, a escola uhum, fala que essa garota, né, autista, às vezes nem tem um diagnóstico ainda, uhum, some na hora do recreio uhum, e a família fica muito preocupada, às vezes já imaginando, já presumindo um diagnóstico de anorexia, por exemplo, e quando nós uhum, vamos ouvir a criança, uhum, adolescente, ou mesmo a adulta, uhum, não é exatamente o problema com a comida, às vezes é o barulho, né, no refeitório, às vezes ela uhum, não tolera a textura ou não quer ser diferente, e aí uhum, não consegue se alimentar, acaba, né, se sim, assimilando ao grupo e ficando nesse ambiente sim, muito estressado e não alimenta, ou então se uhum, retira e parece muito isolada e acaba, às vezes, por estresse também tendo, né, um comportamento alimentar diferente. E aí, como você disse, é, cada caso é sim. único e É por precisa de isso uma que eu escuta mais sinto atenta. que esse autoconhecimento alimentar, ele é importante, né? Então, nós não temos antigamente, né, nós tínhamos uma base alimentar que ela era bem rigorosa quanto a algumas coisas, e hoje nós já percebemos, né, através de vários tipos, inclusive, de dietas, e pessoas se adaptam melhor a perfis de grupos alimentares, né, melhora até a capacidade cognitiva, a depender da alimentação. Então, são muitas coisas envolvidas. Por isso que esse autoconhecimento alimentar, inclusive até do que é agradável e faz uma boa digestão, é importante. Então, algumas pessoas terão boa digestão para determinados alimentos, outras pessoas já Hum, não terão uma boa tolerância. Então, com essa criança, com esse adulto, antes de tomar, né, vamos dizer assim, partido de que aquilo já é um componente de um comportamento alimentar disfuncional, observe, olha, isso não gosta, mas por quê? Ah, aí você entende, não está fazendo uma boa digestão. E aí eu acho bem interessante, até nesse vínculo de competências e de valores das pessoas, ou de adultos que gostam, né, de ter ali um bom desempenho de trabalho, ou alunos que gostam mesmo de estudar e às vezes esquece mesmo de, de comer porque está envolvido na tarefa. É, eu sinto que olhar esse valor e a gente oferecer esse recurso de uma maneira mais adequada é interessante. Então, por exemplo, a criança ela gosta de ser uma boa aluna e gosta tanto que ela se esquece de comer.
Agora, quando Uhum. ela compreende que o alimento tem a capacidade de deixá-la mais inteligente, no sentido de estimular uma boa cognição, sabe? De ter energia, inclusive, para isso, ela então compreende a necessidade do alimento e adapta a ela, né? Então, muitas Uhum. vezes eu sinto que é informar. O motivo das coisas, o porquê das coisas e a própria motivação da pessoa caminha por introduzir adequadamente, na rotina. Respeitar, validar, É, valorizar as características, exato. né. Pois é, a Judith Beck, ela fala, ela é a filha do Aaron Beck, né, que criou o pai da Uhum, TCC, da terapia cognitivo sim. comportamental, e nos congressos recentes ela tem dito que não existe a TCC clássica mais. É, Porque nós precisamos ter esse foco também nos padrões adaptativos, e você diz uhum, isso, né, validar, valorizar o que a pessoa já faz bem, e aí pensar nos uhum, recursos que são compatíveis. Nós, às vezes, usamos essa palavra, né, neurocompatível, que é compatível uhum, com aquela pessoa, com a rotina, com os gostos, e de exato. repente, uma alimentação respeitando, o hiperfoco, interesse Uhum, restrito ou engajamento com a tarefa, então que uhum, garanta um tempo maior também de energia para que ela possa sim, adiar um pouquinho e ter menos refeições, que até é muito adequado. Hoje em dia nós sim, sabemos, né, que menor volume e menor frequência de uhum, refeições tende a ser mais saudável. Pois é, exato, excelente. E exato. Pois é. E você tocou em alguns pontos interessantes, porque pode haver sensibilidade, então a digestão mais dificultada, por exemplo, quando a pessoa tem a sensibilidade ou resistência ao glúten, não é resistência que se fala, intolerância, mas, Uhum, então sensibilidade ou intolerância a glúten, lactose, outros tipos de alimentos, às vezes FODMAPs, né, tem a dificuldade para uhum, digerir açúcares. Ok, às vezes a textura ou cheiro, no caso das pessoas autistas, nós observamos muito isso, e você tocou nesse ponto de inflexibilidade. uhum, E aí? Porque nós sabemos que a exposição gradual tende a ser um dos recursos que favorece a uhum, expansão do repertório dos alimentos, uhum, né, a ampliação da dieta, a diversificação. Só que a pessoa autista que tem flexibilidade cognitiva, ela já fica muito assustada se alguém falar para ela sobre exposição gradual, mesmo que seja uhum, gradual, micropassos. uhum, uhum. Pois é, essa exposição, nós pensamos assim, é claro que sempre voltada junto com os cuidadores para oferecer a segurança, né? Então, essa segurança de que a pessoa que está orientando está direcionando para algo melhor é um primeiro passo, né? E aí, assim, eu sinto novamente que essa orientação dentro daquilo que é necessário para a pessoa ou para o próprio autista, informar o valor e sintonizar, sabe, esse valor com o que é o valor da pessoa. E eu digo isso porque senão a gente fica meio que parecendo assim, brigando. A pessoa não tem aquele valor em ter uma variedade, mas ela também não compreendeu o porquê daquilo. Então, em aspectos de texturas, cheiros, maiores sensibilidades, nós precisamos naturalmente respeitar, né? E eu sinto, né? Eu trabalho como psicóloga orientando no caso de comportamentos. E vejo também de uma maneira muito adequada, e quando eu estou pensando em comportamento alimentar, naturalmente nós já pensamos em muitos profissionais, em muitos colegas que trabalham juntos. E aqui a Ótimo. gente inclui também os profissionais da nutrição, que vão oferecer também possibilidades de alternativas de recursos. Então, às vezes até o cheiro do feijão, às vezes não é agradável para a pessoa, mas qual é a substância, quais são os nutrientes do feijão?
Será que nós podemos encontrar esses nutrientes e fazer em formatos diferentes, mais adequados para esse adulto, para essa criança, e que vai ficar mais interessante para ele? De repente, sim. Uhum. A depender, né, da criatividade, inclusive do próprio adulto ou da própria criança, ele se envolvendo com o processo da alimentação, ele gosta também, né? E Uhum. aí Vai ele se vai abrir. observar, de repente, olha, essa textura me agradou. Se me agradou na textura, de repente no paladar, por que não experimentar? Então, vai se abrindo, mas de uma maneira segura, não no sentido de que precisa ser de uma maneira muito ofensiva, invalidante, a própria restrição da pessoa, o ambiente Uhum. seguro que ela criou, né? Então, às vezes a inflexibilidade, esse apego à inflexibilidade é porque ela já estabeleceu para ela um padrão alimentar que na cabeça dela é seguro. Seguro, inclusive, desse cheiro, dessa textura, inclusive na digestão, né? A Uhum. gente já observa que para algumas pessoas mais sensíveis, neurodivergentes, a própria digestão, a própria função intestinal, ela é diferente. Então, Pois para a é. pessoa, quando a gente está pensando que ela está restringindo um aspecto de textura, cheiro, de repente ela também vinculou aquilo na própria digestão. Então, se a digestão É desse um alimento foi desconforto. agradável, eu vou comer só esse é seguro, ele não me dá outros desconfortos, porque Uhum. o neurodivergente, o autista, ele já tem o universo dele tão amplificado em estímulos que, às vezes, para ele, a sensação do próprio corpo ser mais um Uhum. É uma é um outro sobrecarga. Exatamente. Então é bem É isso delicado e a mesmo. gente precisa ouvir a pessoa, ouvir em detalhes e em Uhum. aspectos que para a gente às vezes não está tão aberto, tão compreensível. Então pensa bem, olha, a digestão para ele é boa ou ruim. Logo, para ele aquele alimento vai ser bom ou ruim. Mas porque de repente a Uhum. percepção dele é tão intensa disso, né? E aí Uhum. entregar essa entrega de falar essa entrega de nomes do que Uhum. está acontecendo também favorece, porque às vezes a pessoa não consegue explicar nas palavras, vamos dizer assim, que a gente Uhum. usa, que nós usamos comumente, o que está acontecendo nesse ambiente interno do corpo. Uhum. Pois é, às vezes, além da baixa interocepção, é uma dificuldade de nomear. A pessoa não tem repertório. E se o É. adulto é um neurotípico, não tem essa mesma dificuldade, de repente até os pais são autistas também, mas eles não têm as dificuldades digestivas. E ali, na apresentação dos alimentos, introdução alimentar, a criança se esquiva, rejeita, pode parecer opositiva. Então, é isso que você disse, de Uhum, respeitar e ouvir a mensagem que está por trás desse comportamento, o que uhum, antecedeu o comportamento de rejeição, e será que é mesmo uma rejeição? Porque, a depender do preparo, como você disse, muda a textura, então a criança pode aceitar. Ou, de repente, se não é um alimento para ela, como o feijão, que tem lectina, ou uhum, às vezes um alimento que tem um açúcar, que fermenta uhum, muito, vai deixar a barriguinha dolorida, ou uhum, algo que ela sente, às vezes tem a linguinha geográfica, né, tem uma glossite, refluxo, o que está acontecendo? E uhum, pesquisar isso e não presumir novamente, não inferir que uhum, seja um mau comportamento, porque esse tipo de experiência, principalmente na infância, vai gerar as nossas crenças, o que nós pensamos a respeito dos alimentos, as emoções uhum, que nós temos ao estar, né, estarmos diante de um determinado alimento, prato, ou uhum, numa refeição, à mesa com outras pessoas, com a família. uhum. Então, de repente, não é a rejeição ao grupo familiar ou ao grupo social, de repente é a Uhum, experiência negativa que a pessoa teve.
Então, sim. pois é, e falando sobre isso, é bastante comum que os pais, eu estou dizendo os pais porque a introdução alimentar, né, já Aham, começa logo na infância, mas os adultos também sim. podem ter os transtornos alimentares e, inclusive, o transtorno pode começar mais tarde. Mas, Uhum, às vezes, os pais vão ficar muito angustiados, muito aflitos, preocupados, porque a criança não ganha peso, e a preocupação faz sentido. A sim. criança pode ter dificuldades no desenvolvimento, não crescer como eles gostariam, às vezes vai ter sinais de desnutrição, e não sabem o Uhum, que fazer, não entenderam essa mensagem que o psicólogo poderia entender e traduzir para os pais, mas os primeiros profissionais que são procurados geralmente são os médicos, né? Por exemplo, o pediatra, o uhum, nutricionista também, que vai uhum, facilitar, às vezes, no caso de crianças autistas, a terapia ocupacional também, no caso de sim. uma exposição às texturas, de sensibilização, o que é muito útil, mas nem sempre o psicólogo, né, está na mente, no senso comum, Uhum, e é a uhum. primeira busca de suporte para a família. Então, o que você disse, né, de estar à disposição, e você faz a orientação parental, a orientação para os pais de pessoas sensíveis? Então, no momento eu trabalho mais especificamente com a pessoa, com o adulto que busca, né, o atendimento ou voltada à alimentação, mas assim, a alimentação, né, de repente é o pano que também nós começamos, às vezes ela vem desejando um resultado e ali nós descortinamos outras coisas. Às vezes ela vem por Uhum, desejo em ter uma alimentação mais funcional e nós vamos observando ali outras coisas. Então, como eu trabalho mais especificamente com esse paciente que já vem buscando por ele e menos, né, a criança já é um adulto formado, então eu tendo uhum, a receber mais esse paciente. Mas eu sinto que para os pais é realmente assim, é esse o caminho, né? Então, inicialmente é o pediatra, terapia uhum, ocupacional, nutricionista, né? Verificar como está ali a alimentação. nutrição daquela criança, né? É claro que existe sempre o psicólogo envolvido, mas de repente, nessa primeira parte da infância, tende a ser mais voltado para outros, comportamentos ou desenvolvimentos da própria criança, né? E Uhum, em caso da própria alimentação, é se envolver junto com essa criança, é ampliar exatamente assim aquele olhar de para além do alimento em específico, né? uhum, Como nós conversamos aqui, entender o que significa e o que está acontecendo com esse alimento dentro da criança e à medida, né, que uma criança vai também aprendendo a se explicar, né, a uhum, nomear as próprias coisas, ganhar, né, significado ali com as palavras, ela então começa a oferecer também a resposta dela ao que está acontecendo. Por isso uhum, que a gente sempre trabalha, né, nesse universo bem interdisciplinar de profissionais. E uhum, mesmo com o adulto, não é diferente. Nós precisamos ter outros profissionais para trabalharmos juntos. Então, o nosso trabalho, né, e pensando na nossa saúde de uma maneira bem integral, nós vamos trabalhar a saúde mental, mas para trabalhar bem a saúde mental, precisamos também entender como está a base, né? Ali o orgânico do corpo, a fisiologia do corpo. uhum. Pensando em diagnóstico diferencial, inclusive, é o primeiro passo, excluir as Uhum, condições médicas não psiquiátricas, observar, né, se a pessoa teve algum tipo de problema de saúde, mesmo a gripe pode fazer com que perca exato. peso, tenha algum tipo de alteração. Uhum, Né, em casos mais graves, às vezes um tratamento para um câncer, tem um tumor, nem sabe, uhum, ainda não foi diagnosticado, pode ter uhum, essa perda progressiva de peso. Então, tudo precisa ser avaliado. Se a pessoa está tomando algum medicamento, hoje em dia nós sabemos, né, está bem popular o uso né, das canetas emagrecedoras, uhum, tão famosas. Então,
Nesse caso, não necessariamente se trata de um transtorno de base. A pessoa perdeu peso porque ela buscou, teve uma prescrição É, e, a gente né? tem observado muito um efeito vindo através das canetas emagrecedoras, né? É um conceito que tem se falado mais que se chama agonorexia. E tem tido assim um alerta muito grande para isso, por quê? Às vezes a pessoa desejou emagrecer durante muitos anos. E com o uso da caneta, ela então consegue emagrecer. E aí, Uhum. o esvaziamento gástrico, ele fica sendo diferente, né? Já há uma observação que a própria caneta emagrecedora, se a pessoa tinha uma compulsão alimentar e uma compulsão por compras, por exemplo, há uma diminuição das duas compulsões. Então, não é só do alimento, ela consegue diminuir também outros perfis de compulsões. Então, nós observamos naturalmente que com isso há uma alteração neuroquímica, né? E aí as pessoas se sentem ou não motivadas a se alimentar, ou seja, de repente pode ser que, já que eu não estou com fome, eu não estou mais com aquela motivação de me alimentar, eu vou emagrecer mais rápido, e aí tende a uma desnutrição e até um caminho mesmo da própria. Osteoporose. Sim, várias questões relacionadas à baixa nutrição e uma aparência, vamos dizer assim, bem anorexígena mesmo, né? E aí vem justamente esse nome, esse conceito que Termo. está, esse termo que está se falando de agonorexia, justamente de agono, que seriam os agonistas, né, do GLP-1, junto com a anorexia, ou seja, a própria caneta emagrecedora caminhando para isso. E aí um ponto que a gente, né, também tem de alerta de pessoas que às vezes não precisam do uso da caneta, mas por uma questão até da estética do que se vende atualmente, nós já sabemos que de tempos em tempos é promovido ali uma imagem, é, uma estética que de repente para aquele momento, sabe, um padrão, aí tem as normas de padrão, Uhum. e atualmente tem esse padrão mais emagrecido mesmo, de muitas pessoas. E aí mesmo a pessoa que não tem necessidade, ela utiliza para chegar naquele padrão extremamente emagrecido. E aí nós precisamos ficar realmente muito atentas, porque o próprio desejo da pessoa por buscar utilizar uma caneta sem a necessidade já é motivo de intervenção suficiente, né? Já pode ser um alerta, já pode ser um Sim, convite para pensar sobre os exato, próprios pensamentos, fazer a metacognição exato. e compreender quais são os padrões, né, tanto adaptativos quanto desadaptativos. E falando Uhum, novamente sobre o autismo, se há uma tendência a sedentarismo, se a pessoa tem muita dificuldade para fazer atividades físicas e inicia um tipo de tratamento assim, o suporte, nesse caso, o acompanhamento precisa ser ainda mais uhum, próximo, porque há o risco de perder massa magra, perder músculos. A reserva cognitiva, ela uhum. fica prejudicada e também pode perder massa óssea. E É, justamente o que não queremos, porque é. os estudos mostram que as pessoas autistas, elas tendem a ser menos longevas. Tem esse risco de Uhum, menor uhum, longevidade e ter declínio cognitivo, uhum, porque a pessoa pode ter atividades mais restritas, ela pode não cultivar, não enriquecer o repertório cultural, acadêmico e fazer reserva cognitiva para, né, as últimas décadas da vida, isso tudo uhum, causa comprometimento. Então, uhum. também precisa ser pensado e os profissionais precisam ficar atentos, né? E esse suporte, Exatamente. porque, como nós vamos falar no dia 18, no dia do orgulho autista, que vamos ter o nosso Sim. evento, inclusive todos aqui estão convidados a participar. O Uhum, tema é justamente a autoestima. E uhum, se a nossa autoestima está centrada ou se sustenta apenas em um pilar, por exemplo, a autoimagem, uhum.
há um risco. Então, o ideal é diversificar as fontes de autoestima, Hum, tá, que são várias, né? Pelos várias. estudos nós já sabemos, Hum, existe esse conceito amplo, o uhum, construto da autoestima, ele é um pouco vago às vezes, mas os estudos mostram vários nomes, por uhum, exemplo, autocompaixão, autoaceitação, o autoconceito, que às vezes aparece como é, sinônimo de autoestima, a autoeficácia, então, saber que você sim, consegue fazer algo e de fato fazer. E se o psicólogo faz a psicoeducação, você tem falado o tempo inteiro aqui, né, Michele? Tem que ampliar a consciência, a pessoa precisa saber quem ela é, precisa saber uhum, nomear o que ela sente. E uhum, nessa mediação com o uhum. profissional, muitas vezes é que nós vamos ter a oportunidade e talvez a caneta nem faça sentido mais, É. Então, porque o valor ele olha que aumenta interessante, por outros você lados. contando sobre a autoestima nesses vários pontos, né, de eixos, de bases, de pilares. E eu vejo isso de uma maneira tão fantástica, porque para um grupo de pessoas, de repente a autoimagem, né, aquilo que ela tem de aparência, é como se fosse a referência de autoestima dela. Uhum, E aí nós podemos melhorar a autoestima dessa pessoa, tudo bem, e trabalhando a aparência, caso aquilo seja um fator de muita relevância para a pessoa. Mas quando nós tendemos a caminhar no sentido de colocar também foco nesses outros pontos, como, por exemplo, a autoeficácia, e a pessoa começa a ver que ela consegue se engajar em outras coisas, que ela tem resultado, ela vai ficando tão bem consigo mesma e naturalmente a gente caminha para uma autoimagem melhor. Por quê? Porque a forma como a pessoa se vê em termos de imagem, ela também é uma construção desse todo, né? Eu vejo algumas pessoas contando que, eu saí, eu não estava bem comigo mesma, não estava num dia que meu humor estava adequado e comprei algo. E aí, de repente, a pessoa nunca mais usa aquela roupa porque ela já vinculou com o humor que ela estava no dia. E uhum, assim também é a nossa aparência. Então, se nós julgarmos que estaremos bem em termos desse universo inteiro chamado autoestima apenas por aparência, fica muito fragilizado. Então, uhum. trabalhar esses outros pontos de que a pessoa pode se auto-beneficiar, se auto, né, validar, se Validar, auto-premiar. reforçar. Exato. Então, ela fortifica o aspecto da autoestima, não apenas da aparência. E aí, quando um ou outro não está, vamos dizer assim, no seu eixo mais adequado, ou no seu 100%, um segura a necessidade, vamos dizer assim, ou o pilar do outro, né? Então, aquilo não desmorona. Uhum, Então, uhum. eu sinto que essa forma de enxergar a autoestima como vários pilares que se sustentam, é muito interessante, porque a autoimagem, como nós observamos, né, às vezes um aspecto de humor pode oscilar a autoimagem, Muito. mas se eu tenho outros pilares em que posicionar a minha autoestima, aquilo não fica tão fragilizado. Então, nós também temos ali a nossa autovalidação de outras Uhum, formas. É muito bonito, né? Então, eu sinto uhum. que dia 18 o evento será maravilhoso, porque a autoestima, ela é algo que a gente precisa conversar mais a respeito e de uma maneira, como o próprio evento está sendo construído, de uma maneira bonita. Porque para algumas pessoas, às vezes fala assim, nossa, fulano tem muita autoestima. Então, já Hum, leva para um aspecto negativo. E esse amor por si mesmo, esse cuidado, né, em pessoas autistas, por exemplo, sabendo o que gostam, sabendo o que não gostam, estabelecendo limites. Isso tudo nós estamos fundamental. falando, de autoestima. Então, o evento vai ser maravilhoso, porque falaremos dessa base fundamental nossa, que se chama autoestima,
com esses diferentes pilares, né? Então, isso é bem interessante. Estou muito feliz em participar e parabenizo você por construir e pensar nisso que é tão relevante. Estaremos juntas lá com a nossa querida comunidade. Pois é, e tocando nesses aspectos, eu costumo falar muito sobre enriquecer o capital identitário. Então, muitas pessoas falam Uhum, sobre capital monetário, e aí fazem as suas reservas financeiras, cultivam patrimônio, e nem tanto se fala sobre a reserva ou capital de identidade que é construída a partir do tanto dos pilares da autoestima, quanto do exercício, uhum, sair um pouquinho da bolha. Às vezes a pessoa fica assustada, né? Ah, existe uma zona de conforto. Ok, e para cultivar mais habilidades, para ganhar resiliência, é importante que você saia um pouco da sua zona de conforto. Mas isso significa que uhum, você vai viver, que você vai morar na zona de desconforto? Não. Primeiro, porque nós voltamos para o nosso território de segurança, como você disse, mas a experimentação, ela naturalmente já amplia a zona de conforto. Isso significa que uhum, talvez as suas próximas saídas, as suas próximas experiências com algo diferente, por exemplo, testar as habilidades de comunicação ou uhum, as habilidades esportivas, treinar habilidades sociais ou habilidades motoras, à medida que você vai treinando, isso tende a ficar um pouco mais fácil, você tende a ficar também mais autoconfiante. Então, veja que bonito. Novamente, a psicologia, ela não faz um convite ao desconforto para que você entre no consultório e seja julgado, que, né, fala, olha só como os seus comportamentos estão equivocados, estão disfuncionais, que uhum, precisam ser mudados, você precisa ser corrigida. Eu estou falando uhum, corrigida porque a maior parte da nossa comunidade aqui é de mulheres, mas uhum, também para os homens, né? Não é que o ser humano precise de uhum, conserto. A psicologia faz um convite a essa metacognição, pensar sobre os próprios pensamentos e também sobre uhum, como você se avalia. E sim, nessa construção que não, a autoestima, por exemplo, ela não depende da, né, não se restringe a essa observação objetiva. Então, a pessoa não precisa ser simétrica, perfeita, para ter autoimagem preservada ou uhum, satisfatória. E também para ter autoeficácia elevada, não precisa ter conquistado o mundo, ter tirado 10 em todas as provas. Então, é uma avaliação mais subjetiva que uhum, depende também desse acolhimento, compreender que uhum, os testes e o aprendizado, a aprendizagem, né, o processo de aprendizagem envolve tentativas e erros, alguns uhum, equívocos, escolha de uhum, ambientes. Então sim, é muito bonito o seu trabalho, porque não obrigada. envolve apenas a refeição, a Uhum. alimentação, o alimento ou o nutriente. É, Sim, nossa, é tanta coisa que novamente uma está envolvida exemplificação. com o alimento, né? Se a gente fosse pensar só o alimento por si só vai oferecer ali os nutrientes. Mas principalmente nós aqui no Brasil temos tanto a cultura, né, de atualmente, por exemplo, aqui no Brasil, muitos cafés, cafés da tarde, cafés Uhum, coloniais. Então, às vezes a pessoa ela quer encontrar pessoas queridas. Às vezes ela nem está com desejo, mas o encontro será numa cafeteria ou o motivo do encontro foi de repente tomar um café. Isso foi um convite a encontrar pessoas queridas, mas não necessariamente precisa estar ali para comer. Mas nós temos essa cultura de estar à volta, da mesa para celebrar, né? Para uhum. comemorar. E também não há necessariamente um problema nisso, uma rigidez nisso. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando, ela falou assim, ai, sabe, às vezes para mim quando tá tudo muito intenso, um pedaço de bolo e um cafezinho à tarde me faz muito bem. Eu falei, que ótimo, que bom. E aí ela falou assim, ah, mas você acha que isso é Eu inadequado? Eu falei assim, posso. não. Olha que bacana, assim. E ela colocou assim tão interessante, eu quase que senti, ela foi
específica em contar como era aquele momento para ela, de preparo, de organização, que para ela o momento em sentar e de fato comer era só uma etapa. Mas ela Uhum. vivenciava todo o processo do preparo, do corte, do cheirinho do chá ou do café, você entende? Então ela não estava vinculada a Experiência. especificamente só comer, ela vinculou a todo momento afetivo. E de fato, com aquele momento ela foi ali diminuindo a questão da ansiedade que ela estava no momento, e na hora que ela sentou, ela já estava mais relaxada. Então, esse aspecto, né? Especificamente da alimentação, em se tratando, a gente não precisa também colocar um foco muito intenso, às vezes em coisas que não há problema, né? Às vezes a Uhum. gente gera um problema pelo foco excessivo que se deu. Às vezes era Uhum. funcional para aquela pessoa, né? Uhum. E assim, dentro desse aspecto, né, trazendo novamente para a autoestima, para o evento, né, ter o consultório como esse ambiente de autoconhecimento, esse ambiente de conhecer a si mesmo e até saber nomear as coisas em que às vezes tem-se dificuldade. Nossa, eu não sei falar não, eu não sei estabelecer Uhum. limite. Será que eu Uhum. estou sendo muito. Será que eu estou sendo mal educado porque eu não aceitei? Então, são Uhum. coisas que às vezes aparecem no nosso consultório e a gente fala assim, gente, isso é tão do dia a dia. Então, o consultório Uhum. ele não é essa arena, essa Uhum. luta, ele é um espaço, né, onde, claro, que em muitos momentos nós trabalhamos questões muito delicadas e eu vejo isso num aspecto muito bonito, né? Às vezes o paciente ele chega para a gente para contar algo que ele vai falar aquilo em voz alta pela primeira vez. Então, olha, Uhum. como A é responsabilidade. muito grande. Então, o nosso trabalho, ele tem essa responsabilidade muito grande, mas nem sempre precisa ser essa arena. Alguns momentos serão mais desafiadores, ok? Mas outros momentos Uhum. também serão de muito aproveitamento, né? Assim, digo no sentido de ser bom, não apenas ali naquele momento da terapia, e principalmente para que Uhum. ele se reverbere para ao longo dos dias da vida da pessoa, né? Que ela Uhum. consiga ali se construir, se desenvolver, se desabrochar a partir da terapia, né? Esse é o objetivo nosso Generalizar enquanto os profissional. aprendizados, né? Exato. É verdade. E não é que nós estejamos romantizando aqui de modo nenhum, mas os estudos Uhum, mostram, por exemplo, que em caso de transtornos alimentares, como a Michelle disse, é um desafio. Tende a ter muita recaída, se nós pensarmos aqui uhum. no modelo, né, da mudança. Mudança. Nós sabemos Uhum, que tende, às vezes, a ter benefícios, mas a recaída é frequente. Só que se a pessoa estiver com um profissional realmente apto a tratar, 80% de eficácia no tratamento, uhum, o que é bastante significativo. Então, nós estamos romantizando, realmente, quando falamos de transtorno, a uhum. prejuízo, intensidade, frequência e Exato. o que a pessoa fala sobre o comportamento dela e o jeito de lidar, o que ela pensa, tende a ser desproporcional, tanto em Uhum, relação à restrição, quanto às vezes em relação né, ao acesso. Então, pode ser um comportamento uhum, mais compulsivo. Inclusive, o DSM uhum. caracteriza, né, como essas três seções de perda de É. apetite, perda de peso, ou às vezes o ganho de peso com comportamentos não compulsivos, e a outra seção com comportamentos Hum. mais compulsivos mesmo. Então, sim, há bastantes prejuízos e que merecem atenção. E, Mas a e aí? pessoa não é apenas o transtorno, a pessoa não é Não. apenas o diagnóstico. Uhum. E é Então, tem outras importante também, possibilidades, o que ela precisa enxergar, nós, né? assim, enquanto psicólogos, mesmo que a pessoa não trabalhe especificamente com o comportamento alimentar ou com transtornos alimentares, pode ser que em algum momento a pessoa sinalize de alguma forma.
nossa, minha alimentação tá diferente, ou estou sentindo que eu estou perdendo peso, ou estou sentindo que eu estou ganhando peso. Então, se a pessoa encontrou no ambiente de sessão um ambiente confortável para, vamos dizer assim, só soltar essa nuance, né? Uhum, É, desconforto. observe, né? Pergunte por que que ela desejou trazer aquele tema. E eu digo isso porque às vezes a gente tende, né? E isso eu já ouvi em sessão também. Às vezes a pessoa, naquele início, enquanto não havia um acúmulo de vergonha, em relação à alimentação, ou um excesso de autocriticismo em relação a comer e queria emagrecer, por exemplo. Uhum, Então, quando estava nessa nuance caminhando, a pessoa, às vezes, ela soltou de alguma forma e teve algum perfil de invalidação no sentido de que, aí voltamos novamente à questão da imagem corporal, da aparência. Não, você não precisa se preocupar com isso. Você está tão bem, você está tão bonita, você está tão estética, mas o fato de que o nosso julgamento estético para a pessoa estar adequado não significa também que ela não vá desenvolver ou que ela não esteja vivenciando um transtorno alimentar. Então, uhum, isso é sempre importante porque às vezes a gente tende, por um senso comum, achar que só pessoas que estão com sobrepeso ou obesidade ou exato. muito emagrecidas estão vivenciando transtornos alimentares. E isso não é Uhum, verdade. A pessoa ela pode estar esteticamente extremamente adequada, vamos dizer assim, mas já começar ali, né, aquele início, e que é o ideal de preocupações. tudo, né? Se a gente consegue absorver essa demanda nesse início, a gente Uhum. já diminui esse aspecto proporcional que começa a ganhar. É. Então, é excelente você ter tocado nesse ponto, porque não é necessário ter um diagnóstico formal de um transtorno específico. Pode acontecer de ser um comportamento que já nos fala sobre um transtorno, mas cai, né? Vai entrar, vai ser configurado como um transtorno da categoria residual, às vezes especificado ou não especificado, a depender do tipo de característica. Às vezes, esses pacientes que têm dificuldade com a comida ou que têm, emoções, pensamentos ambivalentes a respeito das refeições, eles podem ter, em um momento, características, por exemplo, comportamentos mais anoréxicos, e em outro momentos, sinais, sintomas de bulimia, e às vezes vão, né, mudar de comportamento, ter dificuldades diferentes, o que seria contraditório, né, não caberia os dois diagnósticos, né, nós não poderíamos fazer os dois diagnósticos ao mesmo tempo, porque são excludentes, mas a Uhum, pessoa, em momentos distintos, pode apresentar essas variações. Então, e às vezes não chega a ser um transtorno, como a Michelle disse, tem uma ansiedade, tem né, algum tipo de desconforto, ou por um feedback na escola, seja bullying, ou mesmo em uhum, casa, ou uma validação sim, excessiva, ou às vezes uma oferta excessiva de alimento. Então, tudo isso exato. precisa ser pontuado, porque a pessoa pode, a partir daquele momento, estabelecer os seus limites e dizer o Uhum, que ela pretende. Agora, eu sinto que é muitíssimo importante, ainda nesse ponto de não romantizar, algumas pessoas realmente terem inflexibilidade extrema, talvez, junto com o transtorno do espectro autista, tenham o uhum, diagnóstico também de TARI, né, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, que sim, podem ser comórbidos. Às vezes o sim. autismo explica essa restrição, dificuldade sensorial, a Uhum, inflexibilidade, não há necessidade dos dois diagnósticos, mas em alguns casos, é tão intenso e há tantos prejuízos e é tão uhum, específico da alimentação que o profissional vai optar por classificar, adicionar esse segundo diagnóstico. Então, sim. nesses casos,
é extremamente importante estar com a equipe multidisciplinar, oferecer Ah, os suplementos necessários e, a partir uhum, daí, em algum momento, a criança, como a Michelle disse, de repente, por um interesse secundário, por exemplo, a criança que não está se alimentando, talvez não tenha muito cabelo, o cabelo tem dificuldade para crescer, e quando o profissional mostra, os pais mesmo podem dizer isso, olha, a partir do momento que você se alimentar, que comer uma uhum, maçãzinha e tal, os seus cabelos vão ficar brilhantes, vão crescer, e essa pode ser uhum, ser uma motivação. Em outros casos, é extremamente difícil, por isso, uhum, muito angustiante e a necessidade da suplementação e não ficar focando o tempo inteiro. É claro que os adultos, eles vão buscar os recursos para que a uhum, criança, né, fique mais à vontade à mesa ou à vontade com as suas refeições e com a alimentação natural. E isso pode uhum, acontecer, eventualmente. Só que é, eu atendo adultos que têm o diagnóstico de TARI, né, que uhum, têm o transtorno alimentar restritivo evitativo. Então, nesse caso, aí não podemos deixar que a pessoa fique anêmica, uhum, né, a pessoa tenha prejuízos nutricionais e por isso a exato. equipe vai estar ao nosso lado. E um outro detalhe, nós não citamos aqui, mas como trabalhamos em uma comunidade de mulheres, o diagnóstico também de ovários policísticos, então síndrome dos ovários policísticos, algumas pessoas vão falar, e SOP. E quando a pessoa tem Uhum, SOP também. Então, há necessidade do acompanhamento ginecológico, porque nesses casos a pessoa pode ter ganho de peso, muitas uhum, vezes, né, está associada a uma resistência à insulina, e com isso os médicos, o psicólogo também pode observar as diferenças na pele, às vezes os pelos faciais sim, e outras características que nos levam a pensar, né, na síndrome dos ovários policísticos. E a questão é que muitas vezes essas pessoas, elas entram na dieta da moda. uhum, Então, vamos falar sobre ansiedade, vamos falar sobre, às vezes, dificuldade com sono, ou dificuldade nos relacionamentos, e às vezes a preocupação da família. Só que nós observamos também a restrição alimentar e uma extrema frustração, porque a dieta às vezes não dá certo, e às vezes os uhum, profissionais querem forçar, imaginando, às vezes essa pessoa recebe diagnóstico, por exemplo, de anorexia, ou às uhum, vezes um outro tipo de diagnóstico, né, falando sobre a restrição alimentar, e querem fazer a exposição aos alimentos e imaginam que, não, mas você não está comendo pizza, você não está comendo bolo com as amigas, uhum, então será que você não está fazendo uma restrição muito intensa? E uhum. às vezes vão problematizar um comportamento sem olhar Exato. o que está na base. Então, nós não Exato. podemos deixar essa pessoa, essa mulher, ainda Uhum, mais culpada, ainda mais frustrada, ou presumir que ela esteja comendo algo errado em casa. Então, uhum, claro, precisa restringir, né, carboidratos principalmente. Claro, uhum. tem o acompanhamento necessário, mas, depende de um suporte um pouco mais, específico. Sim, sim. Por isso que é bem, profissionais, eles precisam, estar integrados em benefício daquele paciente. Então, se esse profissional, né, tende ao comportamento alimentar, nós vincularmos mais a nutricionista, profissional da educação física, endócrino, né? Mas todos os profissionais são extremamente importantes. Então, ali, ginecologia, né? O olhar para a saúde, né? Pensar em saúde mental é pensar nessa saúde de uma maneira extremamente integral e isolar, né? Isolar num aspecto específico é assim, até não oferecer os recursos necessários para aquela pessoa.
né? Uhum. Então a gente é realmente assim pensar no benefício do paciente tendo para além de uma alimentação funcional, é uma vida funcional. E o que que seria essa vida funcional? É a pessoa assim se sentindo bem no ambiente de trabalho, no ambiente familiar ou consigo mesma. Olha que interessante, a pessoa estar Uhum. bem simplesmente porque está consigo mesma. Olha que nível de desenvolvimento e de conhecimento. Então, nós precisamos pensar nesse perfil de atendimento e de trabalho, né? Para que o paciente, de uma maneira integral, esteja bem. E às vezes o primeiro passo de uma boa terapia é investigar outros aspectos, como, olha, você tem feito seus exames, né? Então, de repente, esse é o primeiro passo de um bom atendimento em psicoterapia. Nós precisamos direcionar esse paciente. Exatamente. Observar, escutar e conferir, né? Fazer o diagnóstico diferencial, monitoramento do alvo terapêutico, Uhum, exato. respeitando e contando com a nossa equipe. Sim. Michele, para a pessoa que está aqui nos ouvindo e sentiu que está com vergonha, que sente culpa em relação aos alimentos, ou a autoestima está rebaixada, não está bem com a própria imagem, qual a mensagem que você deixa para a nossa comunidade ou para quem precise de um suporte acolhedor? Uhum. Eu acolho esses desafios, sabe? Essa vergonha que aparece, de repente essa crítica que aparece, porque eu sinto que a pessoa, mesmo no desconforto, mesmo naquilo que para ela está sendo difícil de lidar, ela estabeleceu um ambiente seguro no desconforto, né? Às vezes a Uhum, pessoa criou uma idealização tão grande que ela, mesmo no sofrimento, ela prefere permanecer naquele ambiente seguro que que ela se apegou na cabeça dela, no mundo, no universo interno dela. Então, assim, nós acolhemos isso, uhum, não pelo julgamento, pelo contrário, né? Aqui nós o tempo inteiro falamos muito, com muita responsabilidade de que nós vamos trabalhar de maneira assertiva, mas também nós vamos acolher a individualidade de cada um. Então, nós receberemos este indivíduo, essa pessoa que está chegando, com esse universo inteiro que ela construiu, que ela aprendeu, né? Então, vamos dizer assim, fique à vontade consigo mesma para entender que é uma coragem buscar mesmo um acompanhamento e se desafiar, né, a ultrapassar a barreira da vergonha. Mas eu sinto que nas sessões, né, esse ambiente da vergonha, ele é bem acolhido. A pessoa, como eu disse aqui, né, em muitos momentos é o primeiro momento em que ela vai falar algo em voz alta e que estava assim há muito tempo ruminando na cabeça dela. E é um alívio, né? Permitir uhum. experimentar um alívio mesmo. É isso que eu sinto, assim, dos atendimentos, sabe? Também sinto isso. Então, em cada, né, acompanhamento, nós fazemos a psicoeducação das emoções. E Uhum. culpa e vergonha são emoções extremamente importantes, fazem parte do repertório humano, não apenas humano. Uhum. Inclusive, a vergonha, o constrangimento, eles mostram que você se importa com os laços sociais. Então, embora Uhum. seja critério do transtorno do espectro autista, um dos critérios diagnósticos, né, um critério imprescindível, a baixa reciprocidade socioemocional, quando o nosso rostinho fica ruborizado, isso significa quando nós cometemos um agafe, falamos além da conta, e ai meu Deus, me perdoe, não quis dizer isso. Então você não precisa se explicar muito, fazer um infodumping, mas isso nos mostra que essa emoção, essa emoção nos mostra que você
se importa com o outro. E de Hum, repente, essa emoção só está descontextualizada. Então, pois talvez é. o outro tenha dito uma frase que você não compreendeu ou entendeu de modo literal, como o cafezinho que a Michelle Uhum, falou: "Não sei, para tomar um café? Ah, não, não tomo café". E você nunca sai com as amigas porque você tomava chá. E aí você não sim. explicou isso, entendeu de maneira literal. Uhum, Então, a emoção também, às vezes ela é evocada, é eliciada, porque uma frase lá do passado não foi compreendida adequadamente nesse processo de psicoterapia, você vai ter a chance uhum, de reinterpretar, entender melhor, já com o seu pensamento, com a sua maturidade na fase uhum, adulta, e talvez, não haja motivo para vergonha conectada a esse comportamento específico. sim. Então, você pode mostrar, demonstrar, se importar com o outro de uma maneira Uhum, mais funcional, mais útil, mais precisa, mais contextualizada, mais, uhum, alinhada tanto com a sua identidade, quanto com o que as pessoas que estão à sua volta esperam ter de você. Essa é a uhum. chance, às vezes, de Exatamente. reinterpretar, reestruturar os pensamentos e ter uma vida Pois mais é. livre, mais É, olha mais que rica, interessante. né, As Michele? emoções, pois é, as emoções que nós sempre estamos trabalhando, as emoções, a psicoeducação das emoções e que sempre estamos, né, aprendendo com elas, né? Então, sentir emoção é algo maravilhoso, algumas mais desafiadoras que outras, mas todas nos informando algo de importante a respeito de nós mesmos ou como estamos vendo o mundo, É verdade. né? E só de estarmos aqui hoje, de termos essa permissão para cometermos os nossos equívocos no processo de aprendizagem, você Uhum, também, quando expande o seu repertório, se propõe a analisar a sua história ou lidar, reconhecer a vergonha, a culpa, as suas emoções e descobrir quais são as funções, atualizar as suas respostas em relação a isso que você sente que é valorizado, tanto para você quanto para o outro. Nesse processo de se abrir às oportunidades, você também permite, eu digo, você pavimenta o caminho para que outras meninas, outras mulheres autistas não sofram, às vezes, na conchinha, isolados, uhum, com comportamentos de uhum, esquiva, né, comportamentos evitativos, simplesmente porque elas não sabem como lidar com algo ou porque elas imaginam que expor essa uhum, experiência ou os pensamentos, algo, né, possa ser muito arriscado, que ela uhum, possa perder o amor, ou possa perder a segurança, ou às vezes o uhum, autorrespeito. Então, uhum. muitíssimo obrigada, Michele, pela Eu que presença agradeço. novamente, por Uhum, nos oferecer essas informações. uhum, E deixe para nós também seu contato no Instagram, suas mídias, uhum, para que as pessoas possam entrar, né, possam enviar mensagens, esclarecer algo uhum. ou agendar com Estou, você, caso estou precise. à disposição. Gente, muito obrigada. Mais uma vez agradeço, né, o ambiente. Espero que, né, caso tenha ficado alguma dúvida, a minha rede social que eu uso mais mesmo é o Instagram, né? Então me encontram lá no @psi Michele Moisés, Michele com um L só. Uhum. Uhum. E fiquem à vontade, podem mandar o direct, lá também encontra o meu contato, né? Para enviar ou dúvidas ou perguntas, né? Caso queiram agendar, né? Então, olharemos ali, né? Um ambiente onde a gente possa acolher com muito carinho e construir de uma maneira bem estruturada essa autoestima, né? Que nós Verdade. falaremos no evento dia 18. Verdade. Até lá, então. E mais uma vez, muitíssimo obrigada, Michele. Obrigada a todos pela presença. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.